Olá a todos e sejam bem-vindos de volta aos anos 80. Está no ar mais um episódio de História Revista. EGM Brasil 9, dezembro de 2002, quando foi apresentado ao mundo GTA Vice City e também Resident Evil, Splinter Cell, finalmente um jogo do Matrix e um controle gigantesco para o Xbox. A vida em 128 bits estava mesmo uma beleza, um verdadeiro mar de rosas, igual a essa capa. Ela grita Pet Shop Boys. Antes de chegar nas notícias do dia, tenho que mostrar uma coisa que essa revista tinha que era genial se for falar pouca coisa. São os quadrinhos do Cacto e o Sapo, que são as crônicas do jogador comum quando ele encontra os problemas que aparecem do lado de fora dos jogos. Essa parte era assinada pelo Ed, que imagino que seja o dono do blog Ed Ondo, ou Ed Lascar, como ele assinou no Facebook. Se de alguma forma tu estiver assistindo esse episódio, quero te dar parabéns pelas tirinhas. Tem uma que envolve um Polystation que até hoje eu dou risada quando lembro. E agora sim, vamos começar com as notícias do dia. Primeiro, esse pequeno carregamento de lançamento da Square, isso tudo nos próximos meses. O maior de todos é certamente o Final Fantasy X-2, que foi a primeira vez que essa série teve uma sequência direta de verdade. Pegou as 3 mulheres lá do 10 e fez delas uma versão RPG das Panteras. E que bem precisavam depois daquele jogo baseado no segundo filme, que pelas minhas contas ainda seria lançado e quanto menos nós tocarmos no assunto melhor. Voltando pro Final Fantasy. A história continua a do Dash, que pelo que fala aqui, depois de um spoiler, vão atrás de alguém num esquema novo que tem muito mais ação no meio. E as batalhas são mais movimentadas também. Depois inventaram uma onda de que elas mudavam de roupa a todo momento e que com cada uma elas ganhavam poderes. Mas que deve ter servido mesmo só para dar trabalho pro pessoal que faz cosplay, sinceramente. Mas quem fez podia comprar esse acessório, que são umas 2 pistolas da Yuna. O seu ataque era atirar várias vezes e o jogador tinha que apertar o botão várias vezes também. Aí eles vieram com essa ideia e entram as 2 armas e seus gatilhos. Fica bonito para quem é colecionador, mas é curioso que essas pistolas nem laser atiravam. Então não precisava nem apontar para a TV para poder fazer o serviço direito. Outro, Final Fantasy Crystal Chronicles para o GameCube. É mais simples, mas nem por isso um jogo pior. Fizeram uma onda que o jogo era compatível com o adaptador para o Game Boy Advance. Ele passava a ser o controle também numa coisa que logo depois vimos ser chamada de Nintendo DS e Wii U. E falando no Game Boy Advance, também fizeram para ele uma nova versão do Final Fantasy Tactics. Era em 3D igual a do PlayStation, era bem legal. O ruim é que mesmo que fossem pilhas alcalinas da maior qualidade, elas iam embora em meia hora praticamente. Ele tem o mesmo nome, só que não é uma adaptação daquele do PlayStation 1, é um jogo novo. Isso pode ter colocado água no chope de muita gente, porque dizem que a sua história e o jogo são um dos melhores já criados até hoje. Só que a sua tradução para o inglês também é uma das piores que já fizeram. Também vem pela frente o Final Fantasy 1 e 2 do PlayStation 1. Remakes que têm gráficos e jogabilidade adaptadas a esse admirável mundo novo. Ambos ganharam músicas com qualidade de CD, os gráficos têm cara de 16 bits, é bem Super Nintendo mesmo. Uma nova tradução para o seu texto e, claro, filmes em CG para todo lado. Depois tiveram remakes de todo o resto da série que também foram eventualmente saindo no PSP. E que ficaram bem legais, agora eles tinham cara mesmo de 32 bits em tudo. Especialmente jogabilidade que não lembrava em nada dos originais. Cheguei a jogar o primeiro no PSP e até que o jogo estava interessante, só que a frequência que as batalhas aparecem é para torrar a paciência. Fica difícil de jogar depois de um tempo. O último desse carregamento é o Final Fantasy XI, que foi, ou melhor, ele é um RPG online. Tem alguns lugares que ele ainda está funcionando depois de mais de 10 anos do seu lançamento. Talvez no dia que esse episódio for publicado, ele já não esteja mais por aí, só que sempre tem gente para isso. Na outra página tem um pequeno preview dos 6 jogos que vem por aí. Eles são todos baseados no Harry Potter e a Câmara Secreta, o segundo filme, o livro. São no PlayStation 1 e 2, Game Boy Color, Advance, GameCube e o primeiro Xbox. Se não me engano, o jogo do primeiro filme chegou a sair no PlayStation 1. Ele era bem ação-aventura que tinha se inspirado muito no Mario. E depois ele teve uma versão nova nos sistemas mais poderosos quando eles chegaram.
Fora a parte que teve seus momentos de caça-níqueis, como aquele jogo que era a Copa do Mundo de quadribol, essa foi uma série que, como sabemos, cresceu junto com seus fãs. Isso nos livros, nos filmes e nos jogos. Os primeiros eram ação e aventura, era bem no estilo Mario. Depois viraram ação em terceira pessoa. Aí teve um ou dois que ele já era no estilo do mundo aberto, era meio GTA. E os últimos eles foram lá e fizeram um tiro em terceira pessoa, tipo o Gears of War. Interessante essa evolução, mesmo se tratando da Electronic Arts. O que significa que falar que é um clone do Mario, que o outro é clone do GTA, clone do Gears of War, não é nenhum exagero, é simplesmente o que eles fizeram mesmo com esse jogo. E como não joguei nenhum, espero que eles tenham acertado mais do que quando tentaram imitar o GTA pra valer. Vamos em frente então. O controle gigantesco do Xbox. Ele fazia parte do pacote necessário para jogar Steel Battalion, e também a sua sequência. Ele vinha numa caixa quase tão grande quanto a do Rock Band com todas as coisas. O jogo também era pura ignorância. Era uma guerra de robôs gigantes que destruía cidades e para isso precisava de tantos comandos até o último detalhe mesmo. O piloto entrava e tinha que ativar os sistemas de várias coisas, aí depois fechar o cockpit. Para o robô andar ele tinha que engatar as marchas e usar os pedais de caminhar e freio, e também tem um de desvio. Tem os botões de seleção de armas e as coisas que mostram na tela e comunicação com os outros pilotos. Coisas que são parte da simulação e também porque tinha partida online ele. O botão mais importante de todos é o Eject, que fica guardado dentro de uma caixinha plástica para que ele não seja usado por acidente. O negócio foi que, como parte da simulação do jogo, quando o robô estivesse perto de ser destruído, o jogador tinha mesmo que ejetar, senão o piloto morre na explosão. E com isso o jogo vai apagar o save, senão o cara tem que começar tudo de novo mesmo. Simples. Foram 2 jogos no primeiro Xbox e em 2012 eles lançaram o terceiro, foi para o 360. E para alegria geral de todo mundo que gastou 200 pau nesse controle, agora ele usava só o Kinect. Em vez de 40 botões, tinha só que fazer gestos. Mas o pessoal que comprou o controle teve a sua vingança quando o jogo foi mal avaliado, porque o Kinect não funcionava direito. Aí ficou tudo empatado. A menos que a loja aceite devoluções, senão não deu em nada outra vez. Também para o PlayStation 2 vem Raigar, um jogo de ação que continua as aventuras do velho herói do Flipper dos anos 80. No primeiro jogo ele já tinha feito muito barulho por causa do seu desafio. Foi parecido com o pessoal que se viciava no Ghosts and Ghosts. Dificilmente alguém pegava e chegava lá no final quando jogava a primeira vez. E a aventura fazia todo mundo ir lá e jogar mais uma. Quando fizeram esse Raigar, claro que a coisa seria em 3D e de acordo com as fotos e a descrição, na minha cabeça eles criaram o jogo de ação e porrada com os monstros que era o God of War. E ainda ia levar uns 3 anos para que o Kratos aparecesse. Se olharmos bem, até que parece mesmo, só que ainda não estava nesse nível. Raigar no PlayStation 2 era uma aventura, e tinha porrada. Só que ele ainda era mais focado na exploração. A parte da porrada tinha muita, só que ainda não era também na velocidade do God of War. Raigar foi um jogo bom, mas o seu problema mesmo foi que lançaram o God of War. Nos acostumamos a jogar nesse ritmo, e hoje o Raigar é um jogo muito lento. Território Nintendo. Resident Evil Zero, mais uma parte do contrato de exclusividade da Capcom durante um certo período de tempo. Foi por conta disso que, a princípio, o Resident Evil 4 e os outros foram exclusivos, e o PlayStation 2 recebeu aqueles que não são a série principal, que foram os 2 Outbreak, que eram online, e o Gun Survival. E até mesmo a marca do jogo não era a mesma da série principal. Eles tiveram que usar a identidade que foi estabelecida com os filmes. No caso, o filme, só tinha um nessa época, tenho que lembrar disso. Esse aqui, o Resident Zero, ele seria lançado para o Nintendo 64, mas depois eles mudaram de ideia. Resolveram fazer no cubo e aproveitar o novo hardware. Aquela história de sempre. A história se passa 24 horas antes de acontecer o Resident 1, e nós controlamos a Rebecca. Pode ser série principal, mas eu digo que isso foi fanservice. O outro jogador é um cara chamado Billy Coen. Ele é um militar presidiário que fugiu e os dois precisam trabalhar juntos para poder sair vivo dessa história. Teve mais uma mudança no esquema do jogo, que foram os 2 personagens correndo por uma história só, em vez de se cruzarem como no 2, ou trocar em certos momentos como era o 3. Agora, a todo momento, o controle entre a Rebecca e o Billy se alternava.
Ela é menor, tem menos energia, passa por lugares apertados, entende química. Ou entenda isso como sabe misturar as ervas, coisa que o Bid não sabe fazer. Ele é forte, ele pode empurrar os objetos, ele tem mais energia, ele carrega o isqueiro tradicional da série, ele carrega o isqueiro, item tradicional da série. Mudou também que agora dava para soltar itens no chão para que o outro pegasse. E alguém muito inteligente inventou que quando ambos os personagens estivessem juntos, também daria para controlar os dois ao mesmo tempo. Nessa hora, cada um pega um direcional analógico. Isso foi até uma nova tendência, lembro que tentaram fazer a mesma coisa no FIFA durante essa época. Por sorte isso não atrapalhou e o jogo ficou bom do jeito que Resident Evil tem que ser. E que parece que hoje eles esqueceram como é que se faz. Skies of Arcadia Legends, RPG do Dreamcast que ganhou uma segunda chance no cubo. É uma história de piratas voadores que já era muito bom lá no outro, e aquele foi melhorado com muito conteúdo novo. Esse é para quem gosta de um RPG que merece ser jogado, se aparecer oportunidade. Aqui do lado tem um outro que também é do cubo, que, diferente dos Skies of Arcadia, não teve nem a primeira chance. StarCraft Ghost prometia ser um jogo de ação no universo do StarCraft que seria exclusivo para os consoles caseiros. Sua produção foi anunciada em setembro de 2002, de onde provavelmente tiraram as informações da matéria. E o marcador fala que estava 40% pronto. Aí começaram os adiamentos até que o ano de 2006 chegou e a Blizzard falou que seu desenvolvimento estava suspenso por tempo determinado. Oficialmente ele não foi cancelado, só que desde essa época ninguém falou mais nada. Teve uma hora que lançaram um livro que contava a história anterior da protagonista. Essa humana que se chama Nova, que já tinha aparecido em uma missão do primeiro StarCraft, se não me engano. Ela aparece no 2, mas o seu jogo mesmo até hoje, nada. Já declararam que existe uma vontade de finalizar o jogo, só que tão pouca coisa foi feita que se nós formos ver hoje em dia, eles só têm olhos pro World of Warcraft. É difícil alguma coisa sair daí. Só ficou mesmo a ironia de que o subtítulo do jogo é Fantasma. Agora temos aqui o verdadeiro Xbox One, uma verdadeira fera, talvez poderosa demais para sua época, mas que na hora que foi domada entregou mais do que a encomenda. Splinter Cell foi um dos seus carros-chefes. Aqui nessa matéria falam como os efeitos de luz e sombra ficaram bem feitos, e como foi necessário para o próprio andamento do jogo. Não é pouca coisa. A brincadeira de espionagem já tinha alcançado um outro nível quando saiu Metal Gear Solid. Era preciso calcular bem o caminho para dentro dos lugares para poder cumprir a missão. Dava para ir numa boa escondido, ou então ir pra porrada, mas isso ainda era menos recomendado do que já era no Metal Gear. Inclusive por causa disso, esse primeiro Splinter Cell tem um sistema de tiro muito ruim. E isso não é que ele fosse mal feito, foi uma decisão consciente do pessoal do design. Tudo porque combate direto não era o foco do jogo. O protagonista, o grande espião Sam Fisher, é parte de um órgão do governo que cuida de operações extremamente escondidas, mais do que qualquer conspiração que já existiu. Do tipo que se ele for pego, todo mundo vai negar qualquer coisa levantada. Para todos os efeitos, nem ele existe. É por isso que a onda do jogo é andar pelas sombras, com esse já icônico óculos de visão térmica e noturna, e não fazer barulho, nunca. Dá para escalar, dá para se pendurar em cordas, tubos, usar os escudos, câmeras, granada de fumaça, vale tudo mesmo. E uma coisa também importante foi que o Splinter Cell já trazia um menu para acessar a Xbox Live meses antes do seu lançamento. Foi um dos primeiros jogos que trouxe DLC de peso, coisa de missões completas super difíceis e totalmente de graça. Claro que com tudo isso vieram as comparações com Metal Gear. Eu até já fiz uma ainda agora, mas acredito que não cabe por conta de não ser o mesmo estilo de jogo. Splinter Cell é dividido em fases e missões, enquanto que Metal Gear tem a sua própria jogabilidade mais de ação. Tem todo aquele esquema de que o jogo todo é uma coisa só sem divisões. O jogador faz backtracking como parte da história ou, se assim desejar, ele volta lá para pegar alguma coisa. Splinter Cell foi criado e eventualmente foi lançado também em outros sistemas. Ganhou jogo online. Foi o pacote completo. Uma obra do finado Tom Clancy. Rated T for teen. I alone have the fifth freedom. The right to spy, appropriate, destroy, and eliminate, to ensure that American freedoms are protected. If captured, my leaders will disavow any knowledge of my existence. I am Sam Fisher.
I am a Splinter Cell. For infiltration, there's no power greater than X. Matéria bem legal aqui. Os 20 melhores momentos da história dos videogames. Uma lista cheia de spoilers que vou falar aqui e procurar revelar o mínimo. E também não vou falar todos, senão esse episódio não acaba hoje. O primeiro deles é a revelação final do primeiro Metroid, quando é descoberto que Samus não é ele, é ela. Surpresa geral nesse mundo dos homens. Samus firmou a sua figura de mulher forte, que ainda eram poucas, ou quase nenhuma. E isso por muitos anos, até que eles se renderam e ela apareceu sem armadura, com roupa colada, lá naquele Smash Bros, a Zero Suit. Hoje estão fazendo todo aquele barulho porque agora ela usa salto alto. Isso ia acontecer alguma hora e demorou realmente. Metal Gear Solid 1. Controle psicológico. Quando chegamos na luta contra o Psycho Mantis, ele lê sua memória. E lê mesmo. Ele detecta os saves que tem no memory card e fala o que tem lá dentro. No caso, ele fala os jogos da Konami. Ele descobre que tu gosta de Castlevania e também fala para colocar o controle no chão, que vai usar os seus poderes mentais. Na verdade é a vibração, e o controle sai andando sozinho. Depois tem ainda o truque de fazer de conta que a TV mudou de canal, ou então que o videogame desligou, a onda de que ele adivinha os golpes que o jogador vai dar. Mas isso tudo é se tu tiver com o controle 1. Aí para ele não ler a tua mente, tem que ir lá e botar o controle 2. E é por isso que a cada golpe que toma, o Mantis se pergunta por quê? Anos depois, na adaptação do GameCube, essa cena inteira vira uma coisa realmente assustadora. Primeiro porque fizeram umas mudanças e aí também faz o Snake pensar que tá com o corpo todo em chamas. Aí ele faz os quadros da sala se mexerem, a tela se inclina como se ele mexesse com o equilíbrio. É uma coisa mais pesada mesmo. Isso foi porque os caras que adaptaram o jogo também foram responsáveis pelo Eternal Darkness, que também tem momentos de alucinação que mexem com o jogador. Não só no jogo, só que de repente ele abre o menu e aparece que ele não tem nenhum item mais. Ou então, por um momento, aparece que todos os saves foram apagados. Eles até colocaram aqui na listagem um momento do Eternal Darkness, só que vamos deixar de lado porque se trata do último chefe, é spoiler. E eu também não joguei ele, então vamos pro próximo. Esse aqui é um dos meus favoritos. O começo do Medal of Honor, dos 128 bits. A cena é similar, na verdade, quase que completamente a mesma coisa do começo do resgate do Soldado Ryan. Até os menores detalhes. Mostra como a guerra não tem mesmo nada de legal e firmou a série como sendo uma coisa voltada aos momentos. A versão dos PCs que saiu nessa mesma época foi um jogo diferente, foi como se tivessem dado a mesma papelada para duas equipes diferentes. Aí cada uma foi lá e fez o seu jogo. No PC, essa fase do desembarque ficou bem diferente. É mais longa, é muito mais difícil e mostra as coisas de um jeito mais brutal. Recomendo uma partida nas duas versões se tiver como. A do PC eu tava vendo um dia desses e ela tava custando uns $3 só. Não foi por menos que entrou na lista. Tem outro que é histórico também. A ópera do Final Fantasy VI, que não é só uma cena, o jogador tem controle nisso. Ele tem que lembrar a letra da música. Tem alguns remakes que a cena ficou cantada e tocada por orquestra, e é claro que os fãs foram lá e fizeram sua parte. Tem apresentações com cosplay e todo o resto por aí. Nessa mesma matéria tem aquele momento da Aeris que, por mais que seja marcante, ela desclassifica o Sephiroth de qualquer lista de maiores vilões da história. O cara é um covarde, ele matou uma garota desarmada pelas costas. Se fosse mesmo para botar uma parte marcante de algum Final Fantasy, podia colocar duas partes do 4. É um que é momento de sacrifício dos personagens. Eles mereciam muito mais aparecer nessa lista. Quem jogou lembra daqueles irmãos gêmeos que eram um alívio cômico irritante, mas que na hora que foi necessário, eles usaram aquela magia de petrificação para salvar a galera. Esse sim é digno de nota. Aí enquanto tu vai lá e clica no não gostei e escreve um xingamento aí nos comentários, vou virar a página e lembrar que no final do episódio tem uma pergunta que vale um jogo no Steam. Vamos lá então. Resident Evil 1. Esse vai falar por si mesmo. Foi nessa hora que aprendemos uma lição importante. Nunca ande perto das janelas. O bebê Metroid virou um homenzinho. Lá perto do fim do Super Metroid, que muita gente não considera o final, mas temos aqui um pioneiro da coisa de colocar que o final do jogo não é quando nós paramos de jogar e passa a animação.
Na verdade, o final do Super Metroid começa quando nós chegamos nesse segmento. Nós passamos primeiro pelo laboratório lá do primeiro jogo. E aí o jogador já começa a ficar marcado. Ele o coloca dentro dos acontecimentos. Dentro de uma cutscene, mas sem ser uma cutscene. O melhor exemplo é o BioShock. Conheça o Dragon Punch. Esse imagino que seja uma unanimidade. Todo mundo lá jogando Street Fighter, a ação games com aquela lista de golpes, solta um Hadouken, isso é fácil. Solta o ataque das corujas, fácil também. É só fazer o Hadouken pro outro lado. Mas que história é essa de frente, baixo, diagonal pra frente? Que droga de comando é esse? Esse tal de Dragon Punch. Deve ter sido a primeira vez que um golpe de videogame pediu que o jogador treinasse. E na hora que ele acertava o primeiro, não tinha mais volta. Nessa hora nós já conhecemos o golpe bastante para termos a intimidade de chamá-lo de Shoryuken. E aqui o último, Castlevania Symphony of the Night. Depois de toda a aventura, sangue e suor para passar do castelo e aparentemente fazer o final bom em que nós salvamos o Richter, vem a grande surpresa guardada na manga. Um portal e o castelo estava de cabeça para baixo. Vamos ter todo aquele trabalho de novo, mais uma aventura atrás de itens, chefes e finalmente o Drácula, que nós temos que lembrar que ele só tinha aparecido lá no começo. A princípio uma invenção barata dos programadores, eles achavam que o jogo não estava grande o suficiente. Mas deu que marcou época e realmente recompensou o jogador que se esforçou e foi atrás de tudo de novo para conseguir ver o final verdadeiro. Até hoje o melhor Castlevania ainda não teve nenhum que chegasse perto. Já vou aproveitar aqui para perguntar qual o seu grande momento em qualquer jogo. Escreva aí nos comentários depois do xingamento e vamos fazer uma compilação aqui. Mais um preview daqueles pronto para sair do forno. GTA Vice City, já nasceu clássico. O 3 já tinha feito barulho quando saiu 2 anos antes, fez uma revolução que ainda era difícil imaginar como fazer melhor. Voltou o mundo aberto livre para ir para qualquer lugar e dessa vez nós estávamos na pele de Tommy Vercetti. O lugar era uma versão distorcida, ou nem tanto assim, de Miami, a cidade do vício, uma referência direta ao Miami Vice, que por sua vez dá para pegar qualquer episódio da série para sentir o clima do jogo. Uma cidade de excessos, uma época de excessos, as cores, as músicas, era uma coisa que praticamente estava no ar. Também como homenagem à série, isso é um detalhezinho bem legal, quando nós estamos com muitas estrelas de procurado, aparece no meio da polícia os caras do Miami Vice. São os 2 policiais à paisana que chegam num carrão esporte. É só ficar de olho. Miami Vice também não é a única referência. Podemos encontrar uns 50% do jogo no filme Scarface, que também se passa em Miami e é um clássico que merece ser visto. E depois ganhou seu próprio jogo que era no estilo GTA. E isso vai ser assunto para outro dia também. Aqui no Vice City aconteceu uma melhora gráfica que diminuiu os detalhes dos bonecos que não são personagens. Isso tudo em troca de melhora no cenário. É por isso que o PlayStation 2 tem uma neblina que fica lá longe e um efeito de borrado nos movimentos. Isso combina com a parte que são de noite, mas não com o dia. Isso foi arrumado depois na versão PC que dá para desativar o borrado. Isso se o jogador quisesse. Os controles também estão bons e foram melhorados em relação ao 3, mas uma coisa que faz falta e até atrapalha em certos momentos é o sistema de mira e a visão que podiam ter feito no estilo FPS. Não é uma coisa que quebra o jogo, mas tem algumas missões que isso atrapalha mais do que devia, e ele acrescenta uma dificuldade que não devia estar lá. Até agora só apontei defeitos, mas quem disse que o jogo é ruim ainda é até hoje o meu GTA favorito. Agora dava finalmente para pilotar motos e todo tipo de coisa voadora. A quantidade de armas dobrou e a quantidade de coisas para fazer também pulou para fora dos registros. A trilha sonora nem precisa falar nada, já começa com Michael Jackson e tem toda aquela variedade que já conhecemos. Dá para escutar todas durante o passeio, só que durante as missões elas são arrumadas para tocar a música certa na hora certa. É o que dá aquele toque extra que faz o jogo. Em resumo, o GTA Vice City é um jogo eterno. Depois de um tempo lançaram esse daqui para PC e Xbox e também nas redes para download e tablet celular. O seu spin-off, junto do spin-off do GTA 3, foram lançados no PSP e também estão aí para download. São igualmente recomendados, só que acima de todos, GTA Vice City. Pode ir sem erro. Esse foi o primeiro jogo da EGM Brasil que ganhou o selo de platina, que foi quando eles davam nota 10 de todos os analistas.
E na história da revista brasileira, americana, isso foi uma coisa que aconteceu poucas vezes. Dá tempo de ver mais um grande lançamento que vem por aí, mas que nem tanto assim. Enter the Matrix, o jogo que todo mundo esperava desde o filme de 99. Estamos em 2002 e as duas continuações vão sair em 2003. Junto da primeira parte, eles vão lançar um monte de coisa que vai tudo convergir para os dois filmes e vai unir todo o universo. Esse jogo vai ser um dos braços. Ele vai levar o jogador lá para dentro no papel de dois personagens secundários. Eles aparecem no segundo filme e no terceiro eles até crescem a ponto de fazer a diferença lá no final. Se trata da tripulação da nave Logos, a Capitã Niobe e o seu imediato Ghost. A ideia era excelente na teoria. O Matrix Reloaded e o jogo correm ao mesmo tempo, e no final do filme, quando acontece aquilo que várias naves são destruídas e também fica um mistério do final do jogo, se a tripulação sobreviveu ou não, é tudo respondido no terceiro filme. E aí o jogador vai ver a sua participação quando chegar lá no final e a Niobe faz a diferença naquela correria que é antes da batalha final. Foi uma aposta alta, que chegaram no ponto de que o jogo tem quase 1 hora de cenas que foram feitas exclusivas para ele. Foram filmadas com toda a equipe, elenco, efeitos especiais, a história toda. E é claro que o marketing também ajudou e liberou o making of que mostrava como é que eles trabalharam duro e fizeram a captura de movimento até do rosto, da mão. E que o jogo tem roteiro e isso e aquilo. Só que agora nós vamos sair da teoria. Na verdade nós vamos para bem longe para pegar um elevador para poder ver o tamanho do estrago que esse jogo causou. Porque, como todo mundo sabe, jogos baseados em filme dificilmente ficavam bons. E esse Matrix escancarou para todo mundo como isso é uma grande de uma picaretagem. Enter the Matrix teve a produção apressada e eles lançaram um jogo quase que incompleto, sem teste. É tanto bug que até no making of que citei ainda agora, aconteciam vários. Eles mostravam uma fase dos esgotos que a toda hora sumia o cenário. A gente conseguia ver através das paredes. Os gráficos eles estavam na média do que era produzido na época, só que era muito pouco perto do que prometeram. A jogabilidade sofre com muita repetição quando as lutas são contra inimigos normais. E é também muita firula, muita coreografia na hora de fazer golpes que são a cara do Matrix. E no geral, é um jogo pobre. Colocaram também como se fosse uma grande invenção que ele ia fazer os jogadores ficarem brincando de hacker. Era só um prompt do MS-DOS que dava para entrar com os comandos. Coisa que no ano de 2003 ninguém se lembrava mais. E quem se lembrava não se importava com isso. Isso dava para acessar truques e segredos que era besteira, era tipo distribuir itens pelas fases e abrir caminhos. E foi o que aconteceu, ninguém se importou com isso. O que foi uma verdadeira pena e uma decepção para os fãs no mundo todo. O único elemento que ainda prestou para alguma coisa foram as lutas contra os chefes, que são cenas de ação que são boas. Só que na parte jogável também é uma tristeza, assim como todo o resto. E uma coisa também que os gênios só devem ter percebido depois que o jogo foi lançado, foi que as pessoas não queriam jogar com coadjuvante. Queriam jogar com Neo, ele era o herói, ele é a cara da série. Foi pensando nisso que depois eles lançaram um outro jogo que nós controlamos ele finalmente. Se chamava Path of Neo, mostrou a história do seu ponto de vista. E a coisa engraçada é que esse outro jogo, ele é muito bom, mas é só até a parte que é o primeiro filme. Depois disso é uma ruindade igualzinho nos filmes. Daí pra frente a qualidade cai, que a gente vê as coisas indo pelo ralo. Tentaram falar que um bom motivo para jogar esse e chegar lá no final foi que o final era diferente. Mas eu me recuso a falar qualquer coisa disso. Vocês têm que ver pra crer e é difícil falar o que é o pior. Se é o final, se é a justificativa para esse final, se foi eles guardarem para esse momento um dos melhores filmes em CG da história do PlayStation 2. É uma coisa impressionante. Depois teve aquele RPG online que continuava a história e que também foi uma tragédia. E ainda tem a lenda urbana de que originalmente eles tinham desenvolvido um jogo do primeiro Matrix. Só que suspenderam tudo quando criaram esse plano de fazer tudo conectado. E para não desperdiçar o trabalho que eles tiveram até o momento, resolveram fazer uma nova história e nasceu o Max Payne.
E a última coisa que tem pra falar disso foi que quando o jogo saiu, a EGM esculhambou geral e realmente colocou o jogo no seu lugar. Foi quando eu aqui mandei um e-mail perguntando por que foi então que eles não falaram que o jogo era ruim desde a fase do preview. E perguntei isso porque durante esse mesmo período eles já estavam falando mal do Tomb Raider, que era o Angel of Darkness. A resposta deles foi genérica e não falou nada com nada. Eles também não iam reconhecer que a matéria foi comprada, até mesmo que, se a gente for ver, é difícil acreditar que uma publicação séria estava tão empolgada a ponto de dar a capa da revista para um jogo que ainda era preview. Ainda faltava meses para ele ficar pronto e nunca ficou, né? Ainda faltava um tempão para ele ser lançado e o jogo já estava ganhando capa. O pessoal que fez o jogo prometeu demais e a EGM também deu corda. Falaram que o jogo já era tudo isso desde o primeiro preview. E nas mesmas páginas o Tomb Raider já era esculhambado. Por mais que os dois jogos tenham ficado muito ruins mesmo na época do seu lançamento, podemos ver claramente que esse foi um caso de 2 pesos e 2 medidas. Mas agora já foi. Mas vamos agora para os lançamentos do mês. Ainda tem muito falatório. Tony Hawk Pro Skater 4, quando a série realmente colocou os pés na nova geração. Antes o jogo seguia aquele esquema de jogar uma partida de 2 minutos. Cada fase tinha seus objetivos e agora ele também virou mundo aberto. O modo principal é livre para andar de skate para lá e para cá à vontade. O que vai fazer o jogo avançar é conversar com a galera que está parada pelo cenário. Eles vão dar missões que, em 90% dos casos, são besteiras. Basta cumprir que depois aparecem novos caminhos, novas fases, aquela coisa toda. Parecia um grande avanço, mas a base do jogo era que as besteiras ficavam ainda mais bestas. E com isso mais difíceis. Tem fase que as coisas que têm que ser feitas são pegar a velocidade, escalar as paredes e pegar o item que está lá em cima. Aquele modo de jogo antigo, da corrida de 2 minutos, está lá escondido nos menus e a coisa melhora um pouco, mas para zerar mesmo tem que jogar no esquema de mundo aberto. Lançado também, acredite se puder, para o PlayStation 1 e Game Boy Advance. Uma primeira aparição, Blood Rain, a vampira caçadora de nazistas que virou franquia, série de filmes ruins e depois ganhou aquele jogo 2D muito simpático. Aqui no meio tem outro que também é do Tom Clancy, A Soma de Todos os Medos. A adaptação do filme que botou na sua capa as caras do Ben Affleck e do Morgan Freeman, mas pergunta se eles aparecem no jogo. Esse daqui se trata de uma versão light do tiroteio tático que tinham feito no Rainbow Six, que tinha saído para PC, Nintendo 64 e PlayStation 1. Só que simplificaram demais. Não que ele já fosse extremamente complicado. Mas no outro tinha que fazer todo um planejamento de escolher os membros da equipe, armas, equipamento, traçar uma rota. E aqui não tem nada disso. Só algumas opções pré-definidas e olhe lá. Isso já mata uma coisa do jogo anterior, que era uma missão bem planejada, podia ser cumprida sem dar um único tiro. Até a parte do realismo, que era de que as armas faziam serviço com 2 ou 3 tiros, foi pro espaço. E também tiraram uma coisa legal, que se o jogador tomasse um tiro na perna, ele começava a andar devagar, ou então ficava abaixado sem poder se mover, ou então se o tiro fosse no braço, ele ficava com a pontaria comprometida. Ou então, caso aquele soldado ficasse fora de combate, ele ainda ficava lá deitado e se a missão fosse cumprida, ele podia ser salvo, já que cada membro do time é um personagem único com suas particularidades. Esse jogo é famoso hoje em dia, em especial pela versão do GameCube, que tem notas muito baixas em tudo que é site agregador, enquanto que a de PC foi um jogo bem melhor e mais bem recebido. Mas só pela parte de que é uma adaptação de filme, já dá pra ver que essa ruindade toda não é nenhuma surpresa. Ao seu lado temos o Shinobi do PlayStation 2, que é o momento da propaganda sem vergonha daquele nosso episódio dos ninjas. O link vai ficar aí na descrição. No Xbox vamos encontrar o Tougen e o cara que não ouso falar o nome 3. Voltaram a falar de novo na série quando recentemente um cara foi lá comprar um kit de desenvolvimento do Dreamcast que algum colecionador tinha, e acabou que ele achou lá dentro uma versão beta desse jogo pro Dreamcast. Não deixa de ser curioso, esse mundo tá mesmo cheio de surpresa e de automóveis. E por hoje é só. Apenas isso de jogo. Chega de falatório. Se ainda tiver alguém aí além do Robin Hood, vou lembrar todos de que na quarta-feira entra no ar um mini episódio com a pergunta que vai valer uma Ki para pegar um jogo. Por agora, deixa aí o seu joinha e comentário e compartilhe o link para dar aquela ajuda.
é Facebook, Twitter e Patreon. E aqui vai um obrigado por nos sintonizarem novamente. Fica um abraço a todos e até a próxima.